Você abrir a sua Bíblia na carta de Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 4. O tema da pregação dessa noite é a serviço do reino. Amém? 2 Timóteo 2, de 1 ao 4, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. E ele diz ainda: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Em outra versão diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Queridos, a palavra de Deus que Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, escreveu nessa segunda carta a seu filho na fé, Timóteo, ela traz para ele uma motivação ao serviço do reino. Ela fala sobre como ele deveria se portar, como ele deveria se comportar diante das situações da vida, de como ele deveria se comportar diante de tudo aquilo que ele iria enfrentar. E ele fala que deveria ser como um bom soldado de Cristo. Nesse momento, nessa ocasião, em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o seu filho na fé, Timóteo, ele era um pastor, um jovem pastor na igreja em Éfeso, e o apóstolo Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, exatamente porque ele, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Inclusive ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: pelo qual sofro ao ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Paulo percebia que ele estava prestes a encerrar a sua carreira, que ele estava no final ali da sua vida, e ele diz a Timóteo também: combati o bom combate. Ele fala que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E assim também ele nos ensina. E ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação da vida, da trajetória ali cristã com a vida de um soldado. De como que um soldado ele se porta diante da disciplina. Ele faz isso, essa comparação também nos versos seguintes, com o atleta, com o lavrador também, em relação à disciplina, à persistência, à perseverança que é preciso ter. Isso para ensinar a Timóteo a manter o foco, para que ele esteja atento ao propósito para o qual ele foi chamado. E eu quero, por meio dessa ideia, também fazer uma ilustração acerca dessa disciplina do soldado. Quero apresentar aqui uma breve narrativa sobre o dia D. Um evento que ficou marcado na história da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados, eles invadiram, eles aportaram ali, no dia 6 de junho de 1944, iniciando ali uma operação que libertou a França, a ocupação nazista que havia ali na região da França. E essa operação, ela consistiu em desembarcar cerca de 150 mil homens, que iriam chegar ali nas praias da Normandia, no norte da França. E inicialmente você teria ali uma infantaria de paraquedistas. Agora imagine, queridos, esses paraquedistas eles iriam abrir espaço para que depois a infantaria terrestre pudesse chegar e invadir aquele território então ocupado. E aqueles paraquedistas eles chegaram, eles foram treinados de forma rigorosa. Eles saltaram ali no meio do fogo cruzado, do fogo inimigo, e eles estavam cheios de equipamentos. E eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Eles precisavam simplesmente ali cumprir a sua missão. E para se ter ideia, 2.000 desses paraquedistas, aí, cerca de 2.000 ali aportaram, e havia nesse meio de paraquedistas um grupo especial, um grupo de pessoas que eram altamente treinadas no rigor, na disciplina, e eles eram a companhia chamada aqui a Easy Company, e eles foram treinados de uma forma a suportar as mais difíceis situações no campo de guerra, no campo de batalha. Para se ter ideia, eles foram treinados a cumprir essa árdua missão aqui
por vários treinamentos que foram rigorosos, né? Eles tiveram, por exemplo, eles faziam 3 a 4 vezes na semana uma corrida onde eles saíam do campo que eles estavam, o campo de Tocou ali na Geórgia, eles subiam até um monte Currahé, que era um monte em que eles precisavam percorrer cerca de 10 quilômetros em 50 minutos. Só para a gente ter uma ideia de comparação, esse tempo de 50 minutos é aproximadamente o tempo médio que alguém faz uma corrida de 10 quilômetros em um solo plano. E eles precisavam fazer isso subindo e descendo esse monte. E eles faziam isso várias vezes. Por vezes eles faziam também treinamentos em que eles faziam marcha, né, uma marcha noturna, de 18 quilômetros, carregando equipamentos pesados, e eles não poderiam parar para descanso, nem para tomar água, e eles precisavam fazer tudo isso, a exaustão, para que eles estivessem preparados para a guerra. E aí então, o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, ele compara a vida cristã à vida de um soldado. Ele fala: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então ele chama atenção a Timóteo, a seu filho na fé, para que pudesse suportar as provações, as dificuldades que ele ia passar, porque ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve com coisas dessa vida, com outras coisas, a não ser aquilo que ele foi chamado. O objetivo dele é satisfazer aquele que o alistou, aquele que o regimentou, aquele que o chamou para fazer a sua obra, para fazer o seu propósito. E todos nós que recebemos a Jesus Cristo nas nossas vidas, nós somos chamados para servir a Deus como soldados no reino de Deus. Amém? Você foi chamado para servir o Senhor. Assim como um soldado, ele tem uma missão a cumprir e ele não perde o seu foco, ele está ali atento para agradar aquele que o chamou, aquele que o alistou, assim também nós devemos ser. E nós temos uma missão especial. As pessoas ficam questionando muitas vezes, e há um questionamento, uma pergunta que é feita na filosofia, que é exatamente isso, né? Qual é a nossa missão, né? Por que nós estamos aqui? Né? Agora há pouco, o diácono Irã estava falando sobre a imensidão do universo, sobre tantas coisas que Deus criou, e por que Deus criou esse planeta aqui, que nós chamamos de Terra, e qual o propósito de estarmos aqui? É uma pergunta que a filosofia não consegue responder, mas a palavra de Deus nos diz qual é o propósito de estarmos aqui. Nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus Cristo e glorificar o seu nome. Amém? Nós fomos chamados para servir e para glorificar o nome do nosso Deus. E tem um texto, tem uma definição que o pastor Josué Gonçalves, ele fala sobre o ato de servir. E ele diz o seguinte, que servir é um esforço que uma pessoa investe em favor de outra ou de uma comunidade. E ele diz, de cujo serviço outras pessoas se beneficiarão. E que não necessariamente essa pessoa irá receber algo em troca. É fazer mais que obrigação e não desejar receber algum benefício por isso. Ou seja, servir é você fazer algo por alguém ou por várias pessoas e não esperar ser reconhecido. O conceito, a definição de fato de serviço é você se dispor a fazer algo e muitas vezes ser criticado pelo que você está fazendo. Por vezes você servir as pessoas e não esperar que tenha um resultado disso, que você tenha um reconhecimento por isso, que você receba aplausos por isso. E nós temos um modelo de serviço que é Jesus Cristo. Ele é o servo que foi chamado por Deus para ser de fato aquele que nos ensinou o que era servir. Jesus, por meio da sua palavra, da sua vida, ele inverteu a lógica daquilo que é de fato ser líder. A liderança de Jesus é baseada no serviço. Jesus, ele baseou toda a sua vida e a sua conduta por meio do serviço. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 42, eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, você pode abrir em Marcos 10, 42. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele chama os seus discípulos e ele diz assim, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E diz ainda, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então ele faz aqui uma chamada especial, ele diz assim,
As pessoas que são autoridades, as pessoas que são governantes, elas exercem um poder sobre vocês, e vocês precisam servi-las. Mas, ele diz assim, com vocês vai ser diferente. Ele diz assim, com vocês, esse modelo não serve, porque aquele que quiser ser primeiro, ele deve ser, aqui ele se coloca, aquele que quiser ser importante, ele deverá ser servo de todos. Então a pessoa mais importante no reino de Deus é aquela que serve, não é aquela que é servida, mas sim aquela que se dispõe a servir. E ele continua dizendo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, ou seja, deverá servir a todos, porque ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele faz esse ensinamento, ele traz esse ensinamento para os seus discípulos, em um contexto muito interessante. Havia dois deles, Tiago e João, que haviam feito um pedido para o Senhor. Eles disseram, Senhor, quando tu estiver no teu reino, nós queremos ficar um à tua direita e um à tua esquerda, queremos sentar ao teu lado, né? E imagina que alguém vai ter essa honra, no céu ali com o Senhor, na presença de Deus, mas ele os repreendeu dizendo assim, olha, não cabe a vocês, né? Cabe a Deus determinar quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber, estão dispostos a sofrer o que eu vou sofrer, a morte que eu vou sofrer? E eles disseram que sim. E Jesus estava dizendo para eles ali, para que eles pudessem entender de fato o que era ser servo. E Jesus estava ensinando para eles que eles necessitavam compreender qual era o propósito que eles estavam aqui. Que não é exatamente se colocar num lugar para que possa ser admirado ou elogiado, mas pelo contrário, para que possa servir os outros. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, seja aquele que seja escravo de todos, aquele que sirva. Então ele inverte essa lógica que nós temos observado em todas as hierarquias do mundo. Ele traz uma lógica completamente diferente. Aquele que quer ser servido tem que servir, aquele que quer ser o maior tem que servir. E o pastor Josué Gonçalves traz ainda uma outra questão, apresenta alguns aspectos sobre a perspectiva do serviço e da forma em que Jesus Cristo realizava isso. Ele disse o seguinte, primeiro, Jesus tinha clareza e convicção do propósito da sua missão, ele sabia por que ele estava aqui. Jesus, ele abre mão de toda a sua glória, ele abre mão de tudo aquilo que ele poderia fazer, da adoração que ele recebia, para quê? Para morrer por mim e por você. E quando a gente para refletir sobre isso e pensar, exatamente aquilo que disse, né, o nosso amado irmão aqui, quem somos nós para que Deus se importe? Né? Quem sou eu para que Deus se importe comigo? E então a palavra de Deus, ela nos fala exatamente isso, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 53, no versículo 11 e 12, denominando Jesus como servo, ele diz assim, o meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Se a gente pensar sobre isso, Jesus, ele deixa a sua glória, ele morre por mim e por você, por pessoas que em algum momento não se importaram com ele, que o desprezaram e que por vezes nós fazemos isso ainda. Em alguns momentos nós não damos a glória que é devida ao Senhor. E ele fala que ele intercedeu por nós, pelos transgressores. A palavra do Senhor nos fala que Jesus fez uma oração chamada oração sacerdotal, onde ele orou pelos seus discípulos e orou também por aqueles que iriam crer nele. Depois de muito tempo, estamos nós aqui. Ele intercedeu por nós e nós estamos aqui. O Senhor, ele orou para que nós fôssemos alcançados pelo amor de Deus e ainda mais, ele traz uma outra questão, ele esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão, ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha na sua glória. E quanto é difícil a gente abrir mão, né? Quanto é difícil a gente renunciar aos nossos interesses.
A nossa natureza, né, nós como seres humanos, a nossa natureza humana, ela deseja muitas vezes que sejamos satisfeitos naquilo que queremos sempre o melhor para nós, isso é da nossa natureza. Só que a palavra de Deus, ela fala algo completamente diferente. O padrão de Jesus no serviço é um padrão de sacrifício. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte: qual seria o padrão para a gente seguir? Ele disse: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele esvaziou de si mesmo, sendo Deus, ele não considerou isso. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus e ele estava com Deus na criação, mas ele não considerou isso como algo que ele pudesse se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou de si, ele abriu mão dos seus interesses para que Deus pudesse, por meio dele, alcançar todos nós. E diz que ele se humilhou ao ponto de se tornar servo. Será que a gente consegue mensurar isso, consegue pensar o que é o próprio Deus que criou todas as coisas? Porque Jesus Cristo estava com Deus e ele é Deus na criação, e agora ele se humilha, ele se torna semelhante a nós, ele se esvazia de si mesmo para um único propósito, para que eu e você fôssemos salvos. Isso é tremendo, isso é algo sensacional, algo extraordinário. E ele se humilha ao ponto de obediência, ao ponto dele ser obediente até a morte, e uma morte terrível, uma morte de cruz. Ele faz isso por amor a mim e a você. E a palavra ainda continua nos dizendo da maneira em que devemos servir, no modelo de Jesus, que servir não é uma obrigação, mas um estilo de vida. Para Jesus não era algo que ele levava como uma obrigação, ter que vir à terra para morrer por nós. Não, isso era o estilo de vida dele. E ele nos dá o exemplo lavando os pés dos discípulos. Ele faz exatamente isso, ele se coloca como servo para ensinar da maneira que nós deveríamos fazer. E no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 a 18, ele ensina isso também a Pedro. Diz a palavra do Senhor, em João 21, 15, que ele chama Simão Pedro e pergunta para ele o seguinte: se ele o ama mais do que os outros. Jesus faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, você me ama mais do que os outros? E Simão era um homem muito impulsivo, ele respondia, sem muito refletir, e ele diz assim: eu te amo. Ele vai responder diretamente dizendo: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus então fala para ele: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, cuida das minhas coisas, cuida dos meus discípulos, daqueles que estão comigo. E depois Jesus pergunta novamente para ele, e diz assim: Simão, tu me amas? E aí ele diz novamente: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas é como se Deus olhasse para mim e para você nessa noite e perguntasse: tu me amas? Tu me amas ao ponto de abrir mão da tua vida para fazer a minha vontade? E o Senhor pergunta novamente para nós: tu me amas ao ponto de entregar a tua vida por mim, assim como eu fiz? E ele nos faz esse questionamento, perguntando até que ponto nós o amamos. E pela terceira vez, ele pergunta a Pedro, e pergunta se ele o ama. E Pedro fica triste, diz a palavra de Deus, e ele responde depois de refletir e pensar, e diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, como se ele dissesse assim: tu sabes que eu tenho falhas, tu sabes que meu amor não é completo, tu sabes que o meu amor por ti talvez não seja o suficiente para te agradar. E talvez seja a mesma resposta que nós podemos dar para o Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes o quanto eu tenho tentado te servir, tu sabes o quanto eu tenho buscado ser fiel a ti, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo, mas talvez não no nível que eu preciso amar. E ali então,
ele acaba de fato refletindo sobre o pedido e sobre a pergunta de Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu dizendo o seguinte, que 3 foram as perguntas, porque 3 foram as vezes que Pedro negou a Jesus. Para cada vez que Pedro o negou, Jesus deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. E assim Ele faz conosco. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós caímos, que nós falhamos, Ele nos dá uma oportunidade de novamente demonstrar o seu amor por nós. Na primeira pergunta, Ele estava questionando a Pedro, se Pedro o colocaria acima dos outros em relação à promessa de ser fiel, de ser leal ao Senhor. E na segunda pergunta ele aprofunda isso. Que nível é esse do teu amor? E ele questiona se ele está disposto a morrer por ele. E pela terceira vez então, Jesus ele desmonta completamente o íntimo de Pedro e depois ele responde exatamente isso. Senhor, tu sabes todas as coisas. E aí ele responde com sinceridade. Ele responde com sinceridade, porque, queridos, quando nós amamos ao Senhor, quando nós o amamos no nível mais profundo, o serviço do reino, aquilo que fazemos por Deus, ele não se torna mais uma obrigação. O fato de eu vir à casa do Senhor, o fato de eu ler a palavra de Deus, de eu servir a Deus em diversas formas, ele se torna um prazer, ele se torna algo leve, algo agradável, e é dessa forma que o Senhor deseja que o servimos. Qual deve ser a motivação? Qual tem sido a motivação pelo qual nós servimos? De que maneira nós servimos ao Senhor? E a gente pode lembrar as palavras de Paulo a Timóteo, quando ele disse que o propósito, a motivação, o objetivo principal do soldado em serviço é agradar aquele que o alistou, é satisfazer aquele que o arregimentou, é fazer exatamente aquilo que ele deveria fazer, cumprir a sua missão, é exatamente ter essa percepção de que eu estou em missão e eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz aquela reflexão sobre aqueles soldados aqueles paraquedistas ali que desceram numa missão quase que suicida, porque eles estavam na mira ali do fogo cruzado e eles desceram sem saber se iam chegar ao solo, muitos deles morreram inclusive, mas eles tinham um propósito, eles tinham uma missão, eles foram treinados para que se fosse necessário, dessem a vida por aquela missão. E é dessa forma que o Senhor quer nos treinar, para que se for necessário, a gente dê a vida pela missão. E muitos dos nossos irmãos fizeram isso. Muitos dos nossos irmãos, para que a palavra de Deus chegasse até nós, para que o Evangelho chegasse até nós, eles enfrentaram as arenas, eles enfrentaram os leões, os gladiadores, eles se entregaram para morrer por amor a Jesus Cristo. E até que ponto nós estamos dispostos a servir o Senhor? Até que ponto nós compreendemos a missão? Qual tem sido a nossa motivação no reino? Eu falava aqui no culto anterior que os nossos jovens que estão aqui, aqueles que estão ali no audiovisual, também no som, eles chegaram cedo, chegaram às 4 da tarde aqui para ensaiar e depois passar o som e depois ficaram no primeiro culto, no segundo vão sair aqui, quase 10 da noite, alguns já com sono, mas estão aqui por um propósito. Por que eles fazem isso? Falei também que há pessoas ali fora que enquanto nós estamos aqui nesse lugar confortável, com assento confortável, estamos ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados, escolhemos a melhor parte, escolhemos estar na presença de Deus, alguém decidiu servir, está lá fora, seja na chuva, no sol, no frio, escolheu estar ali, cuidando ali dos carros, recebendo as pessoas, para quê? Para que nós estivéssemos aqui em conforto. Ele escolheu servir o Senhor de outra maneira. Enquanto nós estamos aqui, tem outras pessoas cuidando das crianças. Isso é uma maneira que Deus faz para que, de fato, a gente possa compreender qual é a motivação que fazemos isso. Qual é a motivação que alguém pode, gastar tempo, investir o seu tempo no reino de Deus, fazer algo pelo reino, qual é a motivação que nós temos? E a motivação, seja lá qual for o serviço, ela deve ser uma única só. Satisfazer aquele que nos arregimentou. A satisfação nossa deve ser glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Por meio daquilo que podemos fazer. Deve ser o quê? Honrar o nome do Senhor Jesus. E se a gente pensar por aquilo que Deus fez por nós, sabemos que é muito pouco. Alguém disse certa vez que
Deus tinha um único filho e fez dele um missionário e entregou ele para ser morto por mim e por você. E o que temos para dar a esse Deus? O que podemos fazer? Se nós trabalhássemos todos os dias, todas as horas do nosso dia, com um único propósito, a gente não teria um valor para pagar o Senhor. Mas tudo que nós podemos fazer é dar a nossa vida para Ele, porque foi isso que Ele fez. Ele deu a sua vida por nós. Nós precisamos ter esse entendimento de servir o Senhor, como disse o salmista, com alegria. E não por uma motivação errada, ou não porque queremos ser reconhecidos, mas servir o Senhor para exaltar o nome do nosso Deus. E tem algo ainda impressionante, que nos chama a atenção desse privilégio de servir a Deus, é que há uma recompensa por tudo aquilo que fazemos. Se não bastasse o fato de nós termos sido salvos, termos sido alcançados pela misericórdia do Senhor, ainda temos uma recompensa. Tudo aquilo que você faz para alguém, tudo aquilo que você faz pelo reino, tudo aquilo que você faz como serviço, Deus irá te recompensar. Deus ainda irá nos recompensar por isso. É um amor tão grande que nos constrange, porque sabemos que não somos merecedores, mas há uma recompensa para tudo. A palavra de Deus nos diz, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, ela diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fazei de coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Quando nós fazemos qualquer coisa, seja para quem for, nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Nós precisamos ter esse entendimento e essa consciência. Por isso não podemos fazer nada de forma relaxada, mas fazer o melhor que nós podemos fazer. Porque quando nós servimos aos nossos familiares, aos pais, à esposa, ao marido, quando nós servimos as pessoas da nossa casa, da nossa família, nós estamos servindo a Deus. Quando você está no seu trabalho, realizando o teu trabalho, você está servindo a Deus. Você está fazendo aquilo que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você não está trabalhando para o teu chefe, você está trabalhando para Deus, porque nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. E a gente pode lembrar, por exemplo, de José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi levado muito jovem como escravo para o Egito, e chegando lá ele foi trabalhar na casa de Potifar, um oficial de Faraó, e ele poderia se revoltar, ele poderia ter ficado de forma ali aborrecido, chateado, porque ele foi vendido como escravo, mas ele fez uma escolha. Ele disse: eu vou ser servo, eu vou ser escravo, mas eu vou ser o melhor escravo. E Deus abençoou a casa de Potifar, porque Deus era com José. E depois disso, ele foi injustamente preso. E quando ele foi preso, ele também decidiu: eu vou ser o melhor preso. Ele foi tão bom que ele passou a ser o líder dos presos. Ele passou a ser o líder do cárcere, porque Deus era com José. E a palavra fala que depois de tudo isso que ele sofreu, todas as aflições, ele foi colocado como governador de todo o Egito. Deus o honrou porque ele honrou Deus primeiro. Ele foi fiel em tudo. E ele estava abaixo de Faraó apenas no trono. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Quando nós honramos o Senhor, também nos honra. E não seja por essa motivação que vamos servir o Senhor, mas temos uma certeza: tudo o que fazemos por Deus, tudo o que fazemos pelo reino, tudo o que fazemos para as pessoas, nós vamos receber uma recompensa de Deus, porque é a palavra do Senhor que nos garante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, diz exatamente isso: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, recebendo ou não elogios, sendo ou não reconhecidos, que você não se abale por isso. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Então nós temos um propósito a cumprir. Nós estamos aqui para servir a Deus. Amém? E para concluir, queridos, eu quero mencionar aqui algo que disse Augusto Nicodemos. Ele falou algo muito interessante sobre o serviço. Ele disse assim: nós servimos a Deus de muitas maneiras.
temos dons, talentos, vocação dada por Deus. Nós servimos a Deus como líderes espirituais, como os pastores, presbíteros, diáconos. Servimos a Deus como mecânico, como motorista de Uber, entregador de pizza, como dona de casa, como advogado, como médico. Nossa vida toda é serviço a Deus. Nós não servimos a Deus só na igreja, nós servimos a Deus em tudo aquilo que fazemos. E ele disse ainda: vivemos para a glória de Deus e tudo o que fazemos é para agradar a Deus. Que possamos ter como exemplo Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, que mesmo sendo Deus, não levou em consideração o fato de ser Deus. Ele abriu mão de tudo, ele esvaziou-se de si mesmo, ele se humilhou, tomou uma forma de servo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz por mim e por você. Que assim seja também a nossa motivação de servir a Deus, uma motivação correta, agradar ao Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser aceitos por Deus naquilo que fazemos, seja qual for a circunstância. José era um escravo, mas ele agradou a Deus sendo escravo. Não sei se tem uma circunstância mais difícil que essa. Ele estava ali sendo obrigado a realizar um serviço, mas ele não fez simplesmente por obrigação, ele fez para glorificar o nome do Senhor. E que a gente tenha esse sentimento, nós tenhamos esse entendimento, que depois de tudo que fizermos, o Senhor vai nos guardar, vai nos abençoar.